Bom dia. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Agradecendo mais uma vez ao Senhor por termos a honra de, logo de manhã cedo, abrirmos a sua palavra. É uma bênção nós podemos partilhar o pão da vida juntos, né? E eu convido a todos aqueles que puderem, vamos fazer mais uma oração, invocando a presença do Espírito Santo mais uma vez entre nós, né? Para que possamos compreender o que vai ser estudado nessa manhã. Querido Deus, soberano Senhor, nós te louvamos, meu Pai, por aqui estarmos mais uma vez com vida e saúde suficientes para te adorar, meu Deus. Pai Santo, queremos subjugar diante do Senhor todas as nossas vontades, pedir perdão dos nossos pecados, Senhor. Ó Deus, perdoa-nos pelas nossas más obras, Senhor. E porque mesmo depois de tantos anos de fé, Senhor, nós vemos que ainda precisamos reformar, Senhor Deus, nossa vida. Em relação a tudo que fazemos, Senhor, do que pensamos, e muitas vezes pequenos erros que nós cometemos, Senhor, que são ofensivos a Ti, Senhor. Por favor, meu Deus, perdoa, Pai, nossas más palavras, maus pensamentos, maus sentimentos, más ações, tudo aquilo que nos separa de Ti, meu Deus, traz à nossa mente, à nossa consciência. Mostra-nos, Pai, nossa iniquidade, para que nada fique oculto, Senhor, e dá-nos o verdadeiro arrependimento, Senhor. Por favor, meu Deus, ilumina-nos neste momento, para que compreendamos, Senhor, a palavra que será aberta, que o Senhor nos mostre a Tua vontade, Pai, qual o propósito desse estudo em nossa vida. Nos prepara, meu Deus, para os momentos que viveremos, Senhor, que não serão fáceis, Senhor, e humanamente falando, não são possíveis de ser vencidos. Mas se o Senhor estiver em nós e a Tua coragem nos for dada, Senhor, nós não temoremos nada, Senhor, nem a própria morte. Por favor, fica conosco mais uma vez, nós te pedimos e imploramos em nome de Jesus. Amém. Então, nessa manhã, a mensagem que o Senhor nos deu foi em relação até a terceira e quarta geração, esse verso que muitas vezes a gente não compreende totalmente, porque aplicamos somente às pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Mas hoje nós vamos entender que esse verso, ele está falando da nossa vida também, em alguns aspectos. Então, a última chamada, nós vamos falar a respeito da geração que vai ver o retorno do Senhor, e isso fará uma grande diferença para nós. Vocês estão vendo o slide passando? Só podem me confirmar, por favor, ou não? Não. Não? Espera lá. Eu vou fechar e vou abrir novamente, bem rapidinho aqui. Ok. Está passando para vocês, meus irmãos? Sim. Sim? Ótimo. Então vamos lá. Êxodo 20, versos 5 e 6 diz para nós: Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas trata com misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Esse verso que está na lei de Deus, no Decálogo, é um verso bastante importante, porque ele está vinculado a um comportamento idólatra. E a idolatria é algo que aborrece demais o Senhor, visto que só há um Deus criador, um Deus mantenedor, um Deus que manifesta em 3 pessoas, mas que é exclusivista, não admite adoração a nenhum outro, porque todos os outros são falsos deuses criados pelo ser humano, à imagem e semelhança do ser humano. Então, quando o Senhor identifica que o ser humano o troca por uma obra esmerada de mão humana, o Senhor se aborrece demais. Então ele diz que visita essa iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. É como se fosse realmente uma maldição que está sobre aquela família.
Mas, pelo contrário, os que amam a Deus, os que guardam os mandamentos, ele trata com misericórdia até 1000 gerações. Então, é algo assim que nós nem conseguimos contar, né? Jeremias 32:18 também mostra para nós, né, que a bondade até 1000 gerações, né, mostra as bondades até 1000 gerações, mas lança os pecados dos pais sobre seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Então aqui nos parece que existe uma contradição com a Bíblia, mas Ezequiel capítulo 18 diz que o pai não vai pagar pelos pecados dos filhos e os filhos não vão também pagar pelos pecados dos seus pais. Ele diz que a alma que pecar, né, todas as almas são minhas e a alma que pecar, essa morrerá. Mas aqui Jeremias 32 fala para nós que Deus lança os pecados dos pais sobre seus filhos. Nós já vamos entender em que ocasião isso acontece. E Lamentações 5, verso 7 diz: Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Da mesma forma, parece que os filhos estão realmente pagando pelo pecado de seus pais. E nós vamos ver se isso é verdade ou não. Em que momentos acontece de Deus castigar até a terceira e quarta geração? As gerações. A moral vil. Visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É inevitável que os filhos sofram a consequência das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Dá-se, entretanto, em geral, o caso de os filhos andarem nas pegadas de seus pais. Por herança e exemplo, os filhos se tornam participantes do pecado do pai. Más tendências, apetites pervertidos e moral vil, assim como enfermidades físicas e degeneração, são transmitidas como um legado de pai a filho, até a terceira e quarta geração. Esta terrível verdade deveria ter uma força solene para restringir os homens de seguirem uma conduta de pecado. Patriarcas e Profetas, página 316. Então, esse texto, para mim, ele é muito revelador, porque diz que o Senhor, ele vai visitar essa maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e muitas vezes nós acreditamos que isso é apenas para aqueles que não conhecem ao Senhor. Mas vocês vejam que todos nós que passamos por uma conversão, todos nós temos um passado, certo? E todos nós, no nosso passado, todos nós cometemos erros e transgredimos a lei de Deus. Então, todos nós tínhamos maus hábitos alimentares, certo? Todos nós tínhamos, por exemplo, tendências ruins que recebemos já de nossos pais e praticávamos, né? Muitas vezes nós tínhamos uma moral vil mesmo, né? Não tínhamos obras morais, éramos, de certa forma, em algum aspecto, imorais, e isso nós passamos por tendências para os filhos. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos observando os nossos filhos e nós estamos vendo neles os nossos próprios defeitos, que nós passamos a eles. Então, nós precisamos orar muito e pedir a Deus que nos ajude a nos corrigir, para que nós possamos, através agora do exemplo e da fé, ajudar os nossos filhos a lidarem com as más tendências que eles receberam. Então, por exemplo, quando meu filho era pequeno, ele começou a desenvolver as mesmas alergias que meu marido tinha. Então, meu esposo tinha algumas alergias de pele, desenvolvidas por maus hábitos, a qual ele precisou usar alguns medicamentos que praticamente zeraram a sua imunidade, e as alergias se instalaram. Quando meu filho tinha por volta de uns 1 aninho e meio, 2 aninhos, ele começou a desenvolver as mesmas alergias alimentares que meu esposo, a ponto de até frutas muito saudáveis fazerem mal para ele. E eu precisei me curvar em oração, suplicando a Deus pela vida do nosso filho, para que ele para que ele não tivesse aquela carga de fragilidade, de degenerescência mesmo, em relação à alimentação que foi transmitida pelo pai. E graças a Deus nós obtemos vitória sobre muito, ficou muito pouquinho assim hoje que ele tenha de alergia, mas até não são alimentos bons para nossa saúde, né? Como por exemplo o leite e o queijo, a qual ele tem alergia.
Então, nós só podemos agradecer a Deus ainda porque, mesmo que nós, hoje, convertidos, tenhamos a consciência que passamos más heranças, más tendências para os nossos filhos, que nossos filhos ainda têm a saída, que é a oração e a misericórdia, pois Deus garante que Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. As gerações também castigadas são em relação à idolatria, como a gente já ouviu falar, né? Então, aqui está o verso, mais uma vez, de Êxodo 20, versos do 4 até o 6, que Deus, ele castiga, né, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, né? Isso está lá na Review and Herald, né? E Deus faz assim uma advertência bem pontual, é algo que Deus não precisa desenhar. Ele diz: não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Então, hoje, nós não vemos muito dessa geração de filhos adorando imagens, mas existe um tipo de imagens que é praticamente uma idolatria diária, que é a questão da selfie. Então, o que significa essa palavra selfie? É o eu no centro, certo? Então, a questão do celular, a questão de estar fotografando o tempo todo a própria face, de estar se arrumando o tempo todo, de vestir roupas para tirar fotos, para mostrar para os amigos, para postar nas redes sociais, isso também é um tipo de idolatria. Porque muitas vezes nós nem, né, vemos que as pessoas nem estão bem, mas para aparecer aos outros existe um tipo de fantasia e um tipo até de montagem ou até de teatro para que possa se ter uma boa impressão daquele que está na foto. Então precisa-se de celulares cada vez mais caros, com maior definição, com mais recursos, para que a própria fisionomia fique estampada nas redes sociais. Então isso também é um tipo de idolatria, a qual nós precisamos vigiar e conversar muito com os filhos, porque infelizmente a moral está tão rebaixada que infelizmente eles não entendem que estar no centro também pode gerar uma idolatria de si mesmo, né? Então o Senhor ainda diz, né? Patriarcas e Profetas 306, faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Proibindo o culto aos falsos deuses, o segundo mandamento envolve a ordem de adorar o verdadeiro Deus. Então, além de não adorar os falsos deuses, a ordem é que nós devemos adorar a Deus. E isso precisa ser transmitido para correção daquilo que foi ensinado, experienciado diante dos filhos, né? Já que nós estamos falando da terceira e quarta gerações, né? E aos que são fiéis em seu serviço, promete-se a misericórdia, não meramente a terceira e a quarta geração, como é a ameaça da ira contra os que o aborrecem, mas a milhares de gerações. Também a respeito do apetite do alimento. Nossos antepassados legaram-nos costumes e apetites que estão enchendo o mundo de doenças. Os pecados dos pais, em relação ao apetite ao alimento, né, através de desejos pervertidos, são com poder assustador visitados sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Então você veja que quando nós temos maus apetites, maus hábitos, nós enfraquecemos a nossa natureza, gerando filhos, os filhos já nascem com natureza debilitada, e isso pode acontecer até então a terceira e quarta geração. A maneira incorreta de alimentar-se de muitas gerações, a glutonaria, os hábitos de condescendência própria das pessoas, estão enchendo os hospitais, as prisões e os hospícios. Olha como a intemperança é grave. Está enchendo hospitais, prisões e até mesmo os hospícios. A intemperança, a ingestão de chá, café, vinho, cerveja, rum e conhaque e o uso do fumo, ópio e outros narcóticos tem resultado em grande degeneração física e mental. E essa degenerescência está em constante crescimento. Então, Conselho sobre Saúde, página 49. Então, a gente vê que a questão dos maus hábitos alimentares enfraquece a própria natureza dos pais, dos filhos, netos e bisnetos. E isso pode levar as pessoas a uma fraqueza mental, moral, tão grande, ponto de que ela possa não apenas adoecer fisicamente, mas ser tomada de espíritos maus mesmo, né?
infelizmente, cometer crimes graves e ser presos, né? Ou até mesmo vir a ficar louco, né? E esse texto é muito, muito forte, assim, é algo assim para que a gente possa pensar e ensinar as pessoas como é importante a gente reconsiderar, né, nossos hábitos. A educação frouxa também, irmãos. Então é por isso que eu digo para vocês que muitas vezes a gente usa esses versos de Êxodo para os de fora, e muitas vezes nós estamos vivendo essa realidade da terceira e quarta geração dentro da nossa própria casa. Um ai repousa sobre os pais que não têm ensinado os filhos a serem tementes a Deus. Antes, eles têm permitido tornarem-se homens e mulheres indisciplinados e sem controle. Durante sua infância, era-lhes permitido manifestar ira e teimosia e agir por impulso. E trazem esse mesmo espírito para seus próprios lares. Então, olha, na vida adulta, eles vão trazer esse modo de viver irado, teimoso, impossível para dentro da sua própria família. Tem temperamento defeituoso e domínio autoritário, mesmo ao aceitar a Cristo. Então, olha aqui, agora passa-se para uma outra fase, quando a pessoa agora ela aceita Jesus e precisa acontecer uma transformação total. Então, mesmo ao aceitar a Cristo, não venceram as paixões que permitiram governar seu coração infantil. Durante toda a sua vida religiosa, sofrem os resultados de seu ensino na infância. É coisa bem difícil remover a impressão assim feita sobre a planta do Senhor, pois para o lado em que se verga a haste, para esse se inclina a árvore. Se esses pais aceitam a verdade, têm uma dura luta a travar. Seu caráter pode ser transformado, mas toda a sua experiência religiosa é afetada pela frouxa disciplina sobre eles exercida na infância. E os filhos têm de sofrer devido a essa educação defeituosa, pois sobre eles imprime suas faltas até a terceira e quarta geração. Vivian Herald, 9 de outubro de 1900. Então, muitas vezes nós aplicamos alguns textos da Bíblia para as pessoas que não conhecem o Senhor, mas na verdade nós devemos tomar tudo para nós mesmos, porque quando Deus deu a lei, Ele não deu para amorreus, girgazeus, filisteus. A lei foi dada para o povo de Deus. Então, todos esses defeitos era para corrigir os defeitos do próprio povo do Senhor e não os de fora. Então, nós temos aqui, né, a educação frouxa, como agora há pouco nos pedidos, a gente foi vendo ali a questão do comer e beber indisciplinado. Né? Então, quando não se tem ordem na casa, não tem ordem para o de jejum, não tem uma hora para o almoço, uma hora para o lanche no final da tarde, não se tem uma hora específica para os filhos terem limites. Um horário para dormir, um horário para acordar. Quando a gente deixa o filho passar, por exemplo, vai dormir até 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia. Não, irmãos, as horas claras é para a gente viver, para a gente trabalhar, para a gente ser útil. As horas escuras é para dormir. Então eu digo pro meu filho, ele diz assim: "Ah, eu queria ficar na cama, mãe". Eu digo assim: "Você quer ficar na cama, vá pra cama mais cedo. Vá pra cama mais cedo. As horas claras é a hora pra gente ter as atividades e não pra gente ficar na cama". Então são pequenos detalhes que isso pode trazer, assim, um fardo para nossos filhos, para nossos netos e bisnetos, né. Eu acredito que nós não vamos ter todas essas gerações. Eu acredito que pelos dias que nós estamos vivendo diante da última geração. Mas o conselho tem que ser vivido ainda que nós não tenhamos todas essas gerações. Nós precisamos viver de molde a obedecer aquilo que Deus está vivendo, mandando para nós. E não é nem por nossa força, é pelo clamor e buscar o Espírito Santo, buscar ao Senhor na comunhão, na oração, pedindo para que Deus permita Jesus ser formado em nós, e só assim nós vamos vencer a carne, o mundo e o diabo. Nós não temos possibilidade alguma de vencermos se não for por Cristo sendo formado em nós. Então aqui fala também que Deus tem misericórdia dos de fora, irmãos. Olha só como que Deus é piedoso. Ele sabe que os de fora não discernem a mão direita da esquerda. A afirmação, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, era significativa. A Abraão fora feita a promessa de uma posteridade inumerável, como as estrelas. Mas, por enquanto, o povo escolhido não havia aumentado senão vagarosamente. E agora, a terra de Canaã não oferecia campo para o desenvolvimento de uma nação tal como fora predito. Estava na posse de poderosas tribos gentílicas que não deveriam ser despojadas até a quarta geração.
Então, olha só, Patriarcas e Profetas 232 também fala que o Senhor permite aos gentios, aqueles que não conhecem a palavra, serem poupados até a quarta geração, para que essas gerações possam conhecer o Senhor. Então, nós não podemos nunca achar que Deus lida só com alguns. Deus está sempre disposto a salvar a todos, e de formas e formas, ele lida inclusive com as pessoas, com as tribos, com as nações idólatras, pagãs, ele lida para que elas tenham conhecimento. Por isso que Abraão não podia ficar em Canaã nessa época. Não podia, porque aqui eles iam enfrentar dificuldades que não estavam ainda tendo a possibilidade. Até porque haveria ainda um período que Deus teria misericórdia até a quarta geração daqueles que estavam em Canaã. Deus tem um tempo para juízo. Olha aqui o caso dos amorreus agora. Disse o Senhor acerca dos amorreus: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus ainda não está cheia. Então, da mesma forma com que o Senhor estava preparando o seu povo por 4 gerações para tomar posse de Canaã, o Senhor estava poupando os amorreus por 4 gerações para que eles o conhecessem. E depois desse período, então, a terra seria desarraigada de suas mãos para que os filhos de Deus ali estivessem. Posto que essa nação se salientasse por sua idolatria e corrupção, não havia contudo enchido a taça de sua iniquidade, e Deus não queria dar a ordem para sua destruição completa. O povo deveria ver o poder divino manifestado de maneira assinalada, para que ficasse sem desculpa. O compassivo Criador desejava suportar-lhes a iniquidade até a quarta geração, desculpe. Então, se não se visse mudança para melhor, seus juízos cairiam sobre eles. Testemunhos Selectos 2, página 63. Que Deus maravilhoso, fantástico a sua misericórdia. Ele poupa aquele que é totalmente ignorante para que ele possa ter uma chance. Então, hoje nós estamos vendo nações que são nações idólatras, nações que perseguem cristãos, e a gente não consegue entender por que que Deus não consegue, às vezes, não consegue não, por que que Deus não decide colocar um fim em determinados locais. É porque ele está aguardando até a quarta geração para que aquele povo possa conhecê-los, mesmo através da vida daqueles cristãos perseguidos. Então, irmãos, é uma coisa interessantíssima ver que o Senhor, ele lida de todos os lados. Muitas vezes nós nos esquecemos pela nossa luta em relação aos nossos familiares, em relação aos nossos irmãos, em relação aos nossos vizinhos. Nós às vezes nos esquecemos que está tendo um trabalhar do Senhor 100% em toda a terra, para que o máximo possível de pessoas possa conhecê-lo. Então aqui nós vemos que a Bíblia mostra para nós gerações com 2 períodos de tempo. Nós vamos ver aqui gerações de 40 anos, nós vamos ver gerações de 100 anos. Aqui em Gênesis 15, verso 13, começa contando para nós assim: então o Senhor falou a Abraão: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então o Senhor estava antecipando a Abraão, dizendo que eles ficariam, cativos por 400 anos. Atos 7, verso 6, repete essa informação no Novo Testamento. Então o Senhor falou a Abraão: sabe com toda a certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. E ali nós vamos ver em Gênesis ainda a explicação no verso 15, no capítulo 15, verso 16, quantas gerações eram. Depois de 4 gerações, teus descendentes se tornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Então, esse período de 400 anos que o povo de Israel ficou cativo no Egito, era um período de 4 gerações. Então, aqui nós vemos que cada geração era representada por 100 anos. Mas também nós vemos que Deus também marca gerações por 40 anos. 40 anos, uma geração. Hebreus 3, verso 9 e 10 diz: onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Então aqui mostra para nós que uma geração tem 40 anos. Números 32, 13 diz: a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor.
E Salmos 95:10, 45 anos estive desgostado com essa geração. E disse, é um povo que erra de coração e não conhece os meus caminhos. Então a gente vê que Deus preparou o povo de Israel para sair do Egito, e lá eles permaneceram 400 anos, 4 gerações. Saindo do Egito, o período de gerações ele mudou, ele passou a ser contado por 40 anos. Então, eles ficaram no deserto 40 anos, período de uma geração, e ficaram esse período em rebelião, em teimosia contra Deus. Os primeiros e os últimos no Egito. Então, aqui as gerações do Egito, né? Eles entram no Egito com José, através de José, e José tem seus irmãos, né? Então, o irmão chamado Levi, para nós, vai ser agora o nosso um foco, digamos assim, né? Uma referência, para que nós possamos contar algumas gerações aqui enquanto eles estavam no deserto, já que o Senhor disse que eles ficariam 4 gerações cativos. Então, entrou-se no Egito com José, saíram do Egito com Moisés. Então, na genealogia de Êxodo 6, eu convido os irmãos a abrirem, Êxodo capítulo 6. Opa! Isso. Êxodo 6, do 16 ao 20. Diz assim para nós. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi, estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E o verso 20, e Amrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés, e os anos da vida de Amrão foram 137 anos. Então aqui nós vemos, né, que a primeira geração então mostra para nós ali Levi e José, no caso, né, eles fazem parte da mesma geração. Levi gerou Coate, Coate gerou Amrão, e Amrão de Joquebede gerou Arão, Moisés e Miriam. Então, Êxodo 6, 26 e 27 também diz assim para nós. 26 e 27. Estes são Arão e Moisés, as quais o Senhor disse, tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Esses são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Então aqui a gente vê que Moisés e Arão são postos na mesma geração aonde eles saíram do Egito. A gente vê também os primeiros e os últimos no deserto. Agora a gente vê os primeiros e os últimos no Egito, que foram as gerações de José e Levi, e saíram com Moisés. E no deserto, eles também tiveram algumas gerações. Então, Josué 24, 31, convido os irmãos para que abram na escritura. Josué 24, 24, 31. Só um momentinho, meus irmãos, que eu vou abrindo aqui também. Josué 24, 31. Diz assim para nós: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Então aqui já está falando do período do deserto, cita-se aqui Josué, os anciãos, né, que eles estiveram presentes, viram as maravilhas e eles testificaram então as nações futuras, né, as gerações futuras. Mas também nós vemos em Juízes, já coladinho aqui, um outro momento nós estávamos estudando com a irmã Nayara sobre o livro de Ruth, né, e ela mencionou o período de Juízes que foi o pior período da história de Israel, né, e isso é verdade mesmo. Juízes 2, do 7 ao 13, também menciona para nós aqui o período que eles estiveram no deserto, e diz assim para nós: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra dos que o Senhor tinha feito a Israel.
Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo de sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. E fizeram então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor seu Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Então nós vemos aqui, no verso 13, bem claro o que acontece com a quarta geração. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então mostra aqui para nós a primeira geração, né, no deserto agora. A primeira geração ela é aberta com o profeta, aí ela segue-se com Josué, que era seu general de guerra, os anciãos e os filhos que não conheciam ao Senhor. Então nós vemos em Deuteronômio 2, verso 14, o que é que fala a respeito da quarta geração. Convido todos a abrirem também, aqueles que puderem, Deuteronômio 2, verso 14. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia até que passamos o ribeiro de Zered, foram 38 anos até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Então, olha só, meus irmãos, aqui nós vemos que o período que eles ficaram caminhando no deserto, né, rodeando o deserto, digamos assim, né, foi um período de 38 anos. Mas por quê? Porque em Números, capítulo 10, verso 11 e 12, conta que eles partiram do Sinai no segundo ano. Então eles peregrinaram até o Sinai, lá ficaram, até que se completou 2 anos da sua partida do Egito, e aí eles infelizmente não creram que era possível entrar em Canaã, né, e ficaram agora andando em círculos por 38 anos. Então a gente vê que realmente a viagem se torna muito, muito, muito longa, do Sinai até Cades Barneia, quando o pecado vai junto. Então, se eles tivessem abandonado os seus pecados, entendendo a aliança que Deus queria fazer com eles, fazer deles uma nação sacerdotal, Deus disse que faria deles, e eles acharam que eles tinham que fazer com o próprio braço. Então, eles queriam fazer uma aliança com Deus, a qual eles venceriam o pecado por si só. E Deus mostra para eles, através da doação, a entrega da lei no Sinai, entre relâmpagos e tremores, e o monte que fumegava, o toque das trombetas, a presença dos anjos, né? Deus mostra nessa grandeza a seriedade da lei. E quando eles se veem diante dessa grandeza, eles declaram que eles vão morrer, que eles não podem ver a Deus. De fato, se Deus não habitar em nós, irmãos, nós não podemos contemplar mesmo a face do Senhor. De forma nenhuma, nenhum de nós. Somente a partir do caráter e posteriormente nosso corpo glorificado. Mas a verdade é, se Jesus é formado no nosso interior, nós estamos sendo preparados para um dia isso acontecer conosco, de estarmos face a face com o nosso Criador. Mas se nós entendermos que a salvação é pela nossa obra, que a salvação é pelo que eu faço, embora as obras sejam muito necessárias, as obras da fé, mas não as obras da lei. Nós sempre precisamos lembrar disso. Por eles insistirem nas obras da lei, é que eles não conseguiam sair daquele círculo infindável por 40 anos. É muito triste essa situação. Uma longa espera. Também 400 anos decorre, né, entre o profeta Malaquias e Mateus ali, né, o primeiro livro ali que foi descrito para nós, agora contando a história de João Batista, né. Então esse período ele é chamado período de intertestamentário, né, é um período de 400 anos de silêncio, aonde não se tem nenhum profeta falando. 400 anos, esse é o tempo que decorre entre o fim do Antigo Testamento e os acontecimentos do Novo Testamento. Esse tempo é conhecido como período interbíblico, que marca o silêncio profético entre Malaquias até a pregação de João Batista. Durante muito tempo, esse período de silêncio recebeu muita atenção. Então, a gente vê agora, a partir de Malaquias, capítulo 3, convido os irmãos a abrirem, né? Malaquias, capítulo 3,
A gente vê qual é a mensagem do último profeta do Antigo Testamento, e depois tem 400 anos de silêncio. Esse número 400 nos lembra o tempo que eles ficaram no Egito, né? Infelizmente, até que veio Moisés, né? Então a gente vê aqui um paralelo de 400 anos também. Então, Malaquias capítulo 3. A partir do verso 1, nós temos alguns pontos interessantes aqui. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, a primeira informação que nós temos é que o mensageiro do Senhor que prepararia o caminho de Jesus, ele seria enviado. Então, um profeta já anunciando o próximo profeta, que seria João Batista, né? E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui já anunciando o desejar de todas as nações que andaria com eles dentro do templo. Aí nós vemos aqui o verso 2. Mas quem suportará o dia de sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, né? Então, o verso 2 para nós aqui já está falando não apenas da primeira vinda dele no templo, que ele também faria ali as purificações dentro do templo, né? Aqui menciona o sabão do lavandeiro, né? Fala de purificação, onde Jesus purificou o templo por 2 vezes, né? Expulsando os vendilhões do templo, aqueles que pensavam em lucro, né? Nas coisas santas de Deus. E nós precisamos parar e analisar bem isso, né? Qual é a nossa intenção, né, na obra de Deus? Se nós temos a intenção de enriquecimento, de lucro, né? Ou se nós estamos fazendo tudo para a graça e para a glória de Deus, né? E o verso 3 diz para nós: E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e a purificar os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Aí a gente vê aqui já Deus, né, mencionando através da boca do seu profeta, né, a primeira vinda. Já podemos fazer aqui também um paralelo com a segunda vinda, né, de Cristo. Aí fala a respeito da justiça, que agora seus filhos trariam ofertas de justiça, não mais ofertas das obras da lei, né, compreendendo aqui a mensagem da justiça pela fé. E também no verso 5 fala para nós: Chegar-me-ei a voz para juízo, e seria uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, a que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor aqui já fala do juízo para Israel, e nós também podemos levar em consideração o juízo para o tempo do fim, né? Então, a gente vê que a mensagem de Malaquias é uma mensagem muito, muito, muito importante, que divide, né, esse período, que encerra um período de profetas antigos até a chegada do próprio João Batista. E aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito da herança do Senhor, na mesma linha de raciocínio, né? Então, Isaías 8,18 diz: Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, uma oferta ao Senhor, os filhos. Então, nós vemos que o Senhor, ele tem uma herança e ele vai cobrar de nós a herança, irmãos. Gênesis 5, versos 22 a 32, né, mostra para nós algo especial, falando a respeito da família de Enoque. Então, nós vamos ver ali, ó. Primeiro foi Enoque. Veja, ó, vamos raciocinar juntos sobre o paralelismo que a gente viu agora da saída do Egito, aonde eles ficaram ali, quem abriu o período deles no deserto foi Moisés, o profeta. Agora nós vamos ver aqui a questão com Enoque. Então, Enoque era profeta. Judas diz que ele era profeta e viu o retorno de Jesus com seus milhares. Qual foi a geração seguinte de Enoque? Foi Matusalém, e Matusalém gerou Lameque, e Lameque gerou Noé, que levou consigo os filhos dentro da arca. Olha que privilégio. Ao saírem do deserto, aquela geração poderia, aquela quarta geração que nós vimos que não conheceu ao Senhor, eles poderiam ter algo assim especialíssimo, que era conservar os filhos. Aqui nós vemos que no dilúvio, imediatamente antes do dilúvio, Deus deu um presente à quarta geração. Então, a primeira geração, Enoque, o profeta,
Nós vemos Matusalém, nós vemos Lameque, Noé, um tipo de libertador, tanto que o nome dele, no hebraico, o significado é consolador. O nome Noé é consolador. Então nós vemos aqui, ó, o libertador na quarta geração, ele tem o privilégio de levar consigo os filhos para dentro da arca. No Êxodo, a quarta geração também já tinha filhos. Então você vê que ao sair do Egito, a última geração foi Moisés. Então nós vimos ali a geração de Levi e José foi que entrou no Egito. A quarta geração que saiu do Egito era Moisés. E Moisés já tinha 2 filhos. E nos dias de Jesus também. Jesus, agora, depois de 400 anos, é anunciado por João Batista, e essa geração que viu Jesus tinha o privilégio agora de levar os seus filhos para a salvação. Mas vamos ver o que aconteceu com essa geração. Durante 40 anos, depois que a condenação de Jerusalém fora pronunciada por Cristo mesmo, retardou o Senhor o seu juízo sobre a cidade e a nação. Maravilhosa foi a longanimidade de Deus para com os que lhe rejeitaram o evangelho e assassinaram o filho. A parábola da árvore infrutífera representava o trato de Deus para com a nação judaica. Fora dada a ordem: corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Lucas 13:7. Mas a misericórdia divina poupara ainda um pouco de tempo. Muitos havia ainda entre os judeus que eram ignorantes quanto ao caráter da obra de Cristo. E os filhos, então, depois de 400 anos, irmãos, entre Malaquias e João Batista, agora nós temos uma geração que vê Jesus, e agora essa geração tem filhos. E o que acontece com os filhos? Os filhos não haviam gozado das oportunidades nem recebido a luz que seus pais tinham desprezado. Então eu quero que vocês parem um pouquinho aqui e vamos meditar na questão que a Nayara agora há pouco estava falando da sua filhinha, a Melissa, que ela ouve as coisas do fim dos tempos e ela fica com medo e ela não quer nem ser perseguida, mas também não quer dormir o sono da morte, que ela queria ver Jesus voltar em vida e que os anjos a protegessem. A mentalidade desses filhos aqui que viram Jesus, ela não era madura para entender o que é que estava acontecendo. Então, na sua misericórdia, Deus permitiu que os filhos da quarta geração tivessem ainda uma oportunidade, um privilégio de conhecer o plano também, já mais maduros. Os filhos não haviam gozado das oportunidades nem recebido a luz que seus pais tinham desprezado. Mediante a pregação dos apóstolos e de seus cooperadores, Deus faria com que a luz resplandecesse sobre eles. Ter-lhes-ia permitido ver como a profecia se cumprira, não somente no nascimento e vida de Cristo, mas também em sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais. Embora eles tenham recebido toda aquela carga genética, todas aquelas tendências hereditárias, irmãos, eles não foram condenados pelos pecados que os pais cometeram, negando a Jesus, entregando Jesus. Quando, porém, conhecedores de toda a luz, dada a seus pais, os filhos rejeitaram mesmo a que lhes fora concedida a mais, tornaram-se participantes dos pecados daqueles que a encheram à medida da sua iniquidade. É o que revela para nós o livro Grande Conflito, página 30 e 31. Essa quarta geração, que agora tem o privilégio de levar os filhos, eles viram alguns sinais. Que sinais eles viram? Apareceram sinais e prodígios pronunciando desastre e condenação. À meia-noite, ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. E isso, irmãos, já era agora precedendo a destruição de Jerusalém no ano 70. Então a quarta geração viu Jesus, mas eles teriam a oportunidade de levar os filhos infelizmente rejeitaram, mas Deus continuou chamando a atenção deles pelos sinais, eles não foram deixados em trevas, o Senhor mostrou sinais a eles para que eles pudessem ser constrangidos a aceitar a verdade. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra, reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra tremia e ouvia-se multidões de vozes a clamar: partamos daqui! A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens, e que se achava segura por imensas barras de ferro fixas profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível. Então nós vemos que o Senhor foi dando sinais, né, para que eles pudessem verificar o tempo que estavam vivendo. E durante 7 anos, isso aqui me impressiona muito no grande conflito. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer das ruas, as ruas de Jerusalém.
declarando as desgraças que sobreviriam sobre a cidade. De dia e de noite cantava ele funeremente, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos quatro ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos habitantes dela. Seu clamor de aviso não cessou senão quando foi morto no cerco que havia predito. Grande Conflito, página 30 e 31. Destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. O clamor desse atalaia, irmãos, começou no ano 63. E isso deve nos chamar a atenção. Por quê? Porque a última carta de Paulo foi escrita aos Hebreus. Essa carta foi escrita neste período do clamor deste atalaia. Entre o ano 60 e 65 foi escrita a carta aos Hebreus. Os Hebreus, ali, esse material, essa carta preciosa, foi escrita para a última geração que viveria antes da destruição. Para aquele povo todo, muitos que saíram, que obedeceram a Deus indo para os montes, indo para a cidade de Pela antes da destruição, mas muitos que permaneceram também na cidade poderiam ter tido conhecimento dessa carta feita aos Hebreus. E qual era o centro dessa carta, irmãos? Era Cristo, a sua humanidade, Cristo, a divindade, Cristo e a sua justiça, Cristo e a sua morte expiatória, Cristo e o seu juízo, Cristo e as admoestações para aquela última geração antes do cerco, para que eles não se rebelassem como a quarta geração no deserto. E então Deus diz através da boca do seu servo, através de sua pena: hoje se ouvirdes a sua voz. Então esses sinais e esse apelo escrito era para que o povo se arrependesse. O povo que veria a destruição, o povo que também viria a libertação, indo para os montes. E aqui nós temos que pensar nos nossos dias, irmãos. O mundo não é mais o mesmo mundo desde 2020, irmãos. E desde 2020 existe um clamor, existe um alerta. O povo de Deus está falando que é o fim. Os de fora estão falando que é o fim. O relógio dos cientistas está mostrando que é o fim. Mas nós não precisaríamos que nenhuma pessoa de fora nos falasse isso, porque tudo está escrito para nós. E a última geração, Mateus 24, do 33 ao 35. Da mesma forma, vós, quando vir de todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração, até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então aqui nós vemos a primeira geração, irmãos. Nós citamos Enoque, ali nós temos também Isaac, nós temos Moisés, nós temos Malaquias. A quarta geração, nós tínhamos o libertador. E no tempo do fim, a primeira geração, marcada por Ellen White, a profetisa, e a quarta geração, vem o libertador. As gerações da justiça pela fé. Nós vamos fazer um paralelo, irmãos, mas não com tempo. Não com tempo de 100 anos ou 40 anos. Nós vamos fazer um paralelo muito simples, apenas com a mensagem da justiça pela fé. Nós vemos que a mensagem da justiça pela fé iniciou com Ellen White sua pregação. Reiniciou, né? E foi dado um aprofundamento e uma amplidão muito maior do que a mensagem da justiça pela fé, que era pregada por Lutero. Então, 1844, quando ela foi levantada como profetisa, inicia o seu ministério, e ela fala, nos dias de Jones e Wagner, que ela estava pregando a mensagem da justiça pela fé há 40 anos. Então, nós entendemos que a primeira geração marcada por Ellen White, a profetisa, já pregava a mensagem da justiça pela fé. Nós vemos uma geração seguinte com os pastores A.T. Jones e Wagner, pregando a mensagem da justiça pela fé também, aonde foi rejeitada, infelizmente, né, ali em Minneapolis, 1888, e de lá para cá nós vemos que a mensagem da justiça pela fé, ela tem adentrado muitos lares, muitos corações, né, para que muitos saibam a respeito da mensagem, que a mensagem central do evangelho é Jesus, assim como Paulo escreveu a mensagem do livro de Hebreus, colocando Jesus no centro também, né. Nós vemos uma terceira geração de pregadores da justiça pela fé com o pastor Herbert Douglas, que escreveu o comentário sobre o livro de Hebreus. Isso exatamente na mesma época onde o livro Questão sobre Doutrinas estava sendo também escrito. Então nós vemos aqui um conflito muito grande entre aqueles que eram mensageiros de Deus
colocando Cristo no centro através do comentário do livro de Hebreus, enquanto num outro pavilhão, pessoas estavam tentando ocultar essa questão da natureza humana de Cristo, da justiça de Cristo, rebaixando algumas doutrinas nossas, né? Então, nós estamos vendo aqui, ó, 3 gerações que estão pregando a mensagem da justiça pela fé, iniciando com a profetisa Ellen White, posteriormente Jones Wagner, e então ali por volta de 1957, uma luta grande espiritual, terrível, entre a pregação ali colocando Jesus no centro e outros tentando ofuscá-la. E aqui nessa terceira geração nós temos outros pastores também que eram pastores que lutavam pela verdade, né? E que eram heróis da fé também. E nós vemos a quarta geração que vai ver o libertador. E eu acredito realmente que seja os nossos dias, né? Essa quarta geração que vê agora o libertador literal, né? O nosso Moisés chegando para nos libertar dessa terra de pecado, né? O que aconteceu mais ou menos também lá com a questão do Egito. Então vamos ver a última mensagem. No dilúvio, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo, abateu abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Isso está em 2 Pedro 2,5. Então, qual era a mensagem que Noé pregou antes da entrada na arca, antes da destruição pelo dilúvio? Ele era pregador da justiça, a justiça pela fé. No cerco romano. Quando Paulo começou a pregar sobre justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou apavorado e exclamou: basta por agora. Podes retirar-te. Em outra ocasião mais conveniente te mandarei chamar outra vez. Atos 24, 25. Então, Paulo também era um pregador da justiça, justiça pela fé. E no fim do tempo, vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo, em verdade. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 372. Então, no fim do tempo, a mensagem solene que estaria sendo pregada pela quarta geração seria a justificação pela fé. Então, diz assim para nós. Vamos só na partezinha amarela ali, né? Esta passagem indica um tempo. Que tempo que está sendo marcado? Que passagem é essa e que tempo é esse, irmãos? Já que nós estamos falando da última mensagem que seria pregada antes da destruição, que foi a mesma mensagem de Noé, que foi a mesma mensagem de Paulo e que vai agora, né, com toda a força e com o poder do anjo que vai descer, o anjo de Apocalipse 18, essa mensagem agora vai levar a termo essa pregação e a história de pecado. Vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. E eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então, esse momento soleníssimo de Apocalipse 18, versos 1, 2 e 4, é o momento do tempo que vai indicar para nós agora aqui no grande conflito. O que acontece? Esse é o tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 do Apocalipse, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia. Desde que essa mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1854, descreve-se aqui uma terrível condição do mundo religioso. A cada rejeição da verdade, o espírito do povo se tornará mais tenebrecido, mais obstinado o coração, até que fique entrincheirado em audaciosa incredulidade. Então vocês vejam só, essa mensagem é um retorno da segunda mensagem angélica. Só que o que provoca a segunda mensagem angélica a ser pregada é a rejeição da primeira. E a primeira mensagem, ela fala para nós sobre adoração. Ela traz para nós o Criador para o centro. E traz para nós o dia escolhido pelo Criador, dia de adoração. Então, nós temos a pregação dessas mensagens que não são mensagens, por exemplo, assim, que se encerram. Então, não é pregada só a primeira mensagem, e depois só a segunda, e depois só a terceira. Não. As mensagens são cumulativas. E nós vemos no fim do tempo que a Babilônia vai cair. Por quê? Porque a primeira mensagem, ela continua sendo pregada. O chamado à verdadeira adoração. Um chamado para o tempo de ver que é hora de juízo. Então, o que é que me indica que é possível suportar o juízo, meus irmãos? Exclusivamente a mensagem da justiça pela fé. Então, quando é dado para nós ali
a primeira mensagem angélica. Aquele que rejeita a primeira mensagem cai na segunda. E aquele que cai na segunda recebe o castigo que está na terceira mensagem angélica. Porém, se a pessoa recebe a mensagem, ela recebe a mensagem pregada em Apocalipse 14, no verso 6, que diz, né, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Se essa pessoa, em temor, ela aceita a primeira mensagem, ela não recebe a segunda mensagem, nem a terceira, ela vai direto para a característica do remanescente, que está lá em Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E essa daqui é a revelação da terceira mensagem, irmãos, porque a terceira mensagem angélica, ela é manifesta na obediência a todos os seus mandamentos. Então agora nós vemos um paralelo entre a Babilônia e os amorreus. Vocês lembram que os amorreus não tinham atingido ainda, né, a taça da ira de Deus, ainda não tinha derramado. E a Babilônia da mesma forma. Então Deus está aguardando também que os que estão em Babilônia sejam tocados pela mensagem. Por isso que Babilônia ainda não foi destruída. Deus faz tudo dentro do seu tempo. Ele tem um tempo coordenado, organizado. Deus age de acordo com seu próprio calendário. A respeito de Babilônia, no tempo referido a essa profecia, declara-se: os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, verso 5. Encheu a medida de sua culpa, e a destruição está a ponto de cair sobre ela. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia, e antes de sobrevirem seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair, para que não sejam participantes de seus pecados, e não incorram nas suas pragas. Esta é a razão de ser o movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com sua glória, e clamando fortemente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Em relação com sua mensagem, ouve-se a chamada: sai dela, povo meu. Estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a dar a todos os habitantes da terra. Então, a advertência que tem que ser dada à Babilônia vai estar finalizando o tempo para a Babilônia. E nós precisamos ter essa consciência de que Deus está trabalhando com todos, Ele trabalha com sua igreja, e Ele também está trabalhando com aqueles que são ignorantes da sua mensagem. Então vocês vejam que momento solene que nós estamos passando, vendo a finalização de todas essas coisas acontecendo. Que Deus, o Senhor, esteja nos ajudando para que nós possamos participar dessa última mensagem, que é a justiça pela fé, a qual foi a mensagem que encerrou o tempo para o dilúvio, e qual foi a mensagem também que encerrou o tempo para a destruição de Jerusalém. Muito solene tudo isso. Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se conformem com os costumes da igreja pela observância do falso sábado. Todos que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á finalmente serem merecedores da morte. Por outro lado, a lei de Deus, que ordena o dia de descanso do Criador, exige obediência e ameaça com a ira divina todos que transgridem seus preceitos. Esclarecido assim o assunto, quem quer que pise a lei de Deus para obedecer a uma ordenança humana, recebe o sinal da besta. Aceita o sinal de submissão ao poder a que se prefere obedecer em vez de Deus. A advertência do céu é: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira. Então agora Deus, ele mostra que o fim de todas as coisas está chegando, Satanás arregimenta suas forças, prepara um grande engano, mas ainda assim Deus está agindo de misericórdia para com aqueles que estão em Babilônia, e eles são chamados a sair de Babilônia imediatamente. É a última mensagem antes da destruição. Agora nós vemos aqui todos os poderes da terra se unindo, toda a parte religiosa, toda a parte política, todas as forças armamentícias, todos preparados para um grande terrível conflito que ocorrerá. E o sábado será a pedra de toque de lealdade, pois o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á agora uma linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então, irmãos, é como se estivesse se fechando a porta da arca. É uma coisa muito terrível, muito solene, e para nós que temos grande responsabilidade de agir como pequenos Noés aqui, como pequenos Paulos, anunciando a última mensagem, que é a mensagem da justiça de Cristo. Ao passo que a observância do sábado espúrio, o domingo, em conformidade com a lei do Estado,
contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina, uma prova da lealdade para com o Criador, ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. E isso é o que a nossa geração final vai contemplar. A nossa geração final, irmãos. Então, nós não estamos marcando a geração final simplesmente por tempo, 100 anos ou 40 anos, nós estamos marcando a geração final pelo retorno da mensagem da justiça pela fé. E a nossa geração que está vendo essa mensagem ser levantada, irmãos, na sua essência, né, aprendendo, nós somos ainda crianças, mas estamos aprendendo em relação a essa mensagem, como vivê-la, como ensiná-la. Nós teremos o privilégio de levar os nossos filhos junto conosco dentro dessa arca de salvação. Isso é maravilhoso. E nós precisamos entender que Deus tem planos lindos e perfeitos para nós. Bom, vamos passar um pouquinho aqui agora alguns fatos, né? O domingo do clima para uma igreja sempre mais viva. Agora nós estamos vendo que a lei dominical está vendo vestida com as vestes do clima. Então aquela lei que nós estávamos esperando há muito tempo, ela está vindo, né? Está sendo apresentada ao mundo pelo medo da tragédia. Então, vocês lembram que na última geração, antes da destruição do templo, né, e de todo aquele povo que infelizmente morreu no templo e nas suas proximidades, né, eles foram tomados, eles foram cercados pelos estandartes romanos, antes da destruição, né, e aqui nós estamos vendo que os estandartes romanos estão sendo postos, e estão sendo mostrados para o mundo, e isso para nós é sinal da destruição, né? Por isso nós temos a certeza que é hora de ir para os montes, é hora de fazer vida no campo. Para nós não resta dúvida nenhuma mais sobre os estandartes que estão sendo postos, né? Nós vemos que desde 2020, com a OMS, que nós vimos numa outra pregação, o seu símbolo circundado da coroa de louros, a ONU também, né, circundada da coroa de louros, nós vimos ali a ONU Habitat, né, para os assentamentos humanos, cercada da coroa de louros, esses também são estandartes romanos, né? E eles estão sendo mostrados ao mundo, e o domingo do clima ele está sendo mostrado para o mundo, né? E aqui diz o Papa, né, que é necessária uma mudança decisiva no atual modelo de consumo e produção, porque é desejado que tudo pare pelo menos um dia, né, para que seja controlado as mudanças climáticas que vêm a sendo mencionadas com insistência devido ao desespero da humanidade em ver que está tudo sendo comprometido pelo excesso de chuvas, em outros lugares um clima desértico de seca, e a produção alimentar está sendo prejudicada de todas as formas. Então, os estandartes romanos vão sendo apresentados dessa maneira. E aqui em Lucas, né, capítulo 21, verso 32, mostra para nós que não vai passar essa geração até que tudo se cumpra. Então, os sinais sendo apresentados de uma forma muito clara, não deixa dúvida nenhuma de que nós estamos vivendo os últimos tempos, né? E nós sabemos que, na palavra de Deus, a figueira que era olhada muitas vezes foi Israel. Mas Israel perdeu, né, a sua predileção do Senhor, e hoje nós sabemos que a terra da liberdade religiosa era os Estados Unidos. Então, a figueira que nós vamos olhar é os Estados Unidos, a maturidade espiritual que ali está sendo demonstrada através não da fidelidade, mas da rebelião contra o Senhor. Aqui nós vemos um caso, né, de um cristão que se recusou a trabalhar aos domingos, um carteiro, não sei se vocês lembram desse fato que aconteceu alguns meses atrás, né, foi esse comentário aqui dessa notícia é de 18 de abril de 2023, então esse carteiro, ele trabalhava numa empresa, ele se recusou a fazer as entregas no domingo e ele foi despedido. E o caso dele, né, foi rejeitado ali pelo meio jurídico da sua região, não quiseram mexer com isso, mas caiu na Suprema Corte Americana. E eles levantaram esse caso, formou-se uma junta de advogados, inclusive um dos advogados era um pastor adventista, advogado também, que foi fazer essa defesa para que ele tivesse direito religioso de descansar no domingo. Então, vocês precisam pesquisar sobre esse caso, né, que já aconteceu, mas a gente vê assim, ó, um estandarte romano do domingo sendo levantado na Suprema Corte Americana. O jornal Washington Post também, né, que é muito importante também nos Estados Unidos, né, agora pressionando por um renascimento do domingo, como dia de guarda em conexão com a mudança climática em um esforço para influenciar a política americana na questão da lei dominical.
Eles também citam a referência do Papa Francisco ao domingo na Laudato Si como parte da justificativa para a sua ação. Então, em 23 de janeiro de 2024, publicou-se um artigo chamado, Por que reviver uma prática espiritual de 2.600 anos tornou minha vida melhor? Então, a gente vê que o estandarte romano agora está sendo feito uma propaganda, um marketing, para que as pessoas vão se acostumando com isso e achando que essa volta à religiosidade fará muito bem à sociedade, né? E aqui eu tenho algumas partes, dessa matéria grande que foi colocada no Washington Post falando a respeito do descanso dominical, tá? Eu só vou ler aqui no finalzinho, que é o último parágrafo aqui dessa página, que diz: veja como um domingo, um dia do Senhor verde, pode ser a ideia certa para sua alma e para seu mundo. Então, eles querem juntar as duas coisas, né? A proteção à moralidade, à família, mas também a proteção do meio ambiente. Aqui nessa sequência, do comentário, eles dizem, no Washington Post ainda, o Papa Francisco argumentou praticamente o mesmo sobre o domingo do cristianismo em sua Laudato Si de 2015, uma encíclica sobre o cuidado com o mundo natural. Não descansar não é ruim apenas para a alma, diz ele, é ruim para a terra. Então você vê que eles estão casando as duas ideias, o tempo todo. Segundo parágrafo, o domingo, como sábado judaico, deve ser um dia que cura os nossos relacionamentos com Deus, com nós mesmos, com os outros e com o mundo. Então, eu não canso de ver isso, é uma repetição e eles estão fazendo como se fosse uma programação mesmo da mente das pessoas para que elas acreditem nessa questão, contrariando a vontade e a palavra de Deus. Tá? E agora aqui no terceiro parágrafo, a parte forte, eles chegam a citar que antigamente esse tipo de descanso do trabalho já foi uma lei, Então a gente sabe das Blue Laws, que são as leis azuis nos Estados Unidos, que elas são escritas todas em papel azul, porque na palavra de Deus o azul se referia à lei de Deus, que o judeu tinha que amarrar um cordão azul na sua veste para não esquecer da lei. Então as Blue Laws, que são leis dominicais, mas que vêm com o falso nome de sábado, porque a palavra sábado se remete a descanso, o significado é descanso. Então eles colocam esse título de descanso para o primeiro dia da semana, a qual Deus nunca nem abençoou nem santificou, Então aqui mostra de restrições dominicais, depois vocês podem assistir com mais calma quando o vídeo for colocado no YouTube, E aqui menciona para nós um judeu, Schorsch, o estudioso da história judaica da Universidade de Potsdam, eu acho que é esse o nome, que está defendendo o retorno. Retorno do quê? Do domingo como descanso. Então, em 2019, essa pessoa, Schorsch, fundou o projeto Domingo Verde. Então, em 2019, olha, irmãos, bem coladinho com a pandemia, vocês estão vendo como todas as coisas estão se avolumando, E aqui embaixo, na parte verde, nós vamos ler ali: os residentes reafirmaram as leis dominicais que proíbem muitas vendas no varejo, com o argumento de uma comunidade mais saudável. Então, eles querem um dia de 24 horas, livre de tecnologia, livre de compras, livre de carros, E livre de trabalho, no caso, Então, isso já está acontecendo e é um pedido no condado de Bergen, na Nova Jersey, Estados Unidos. Então, está vindo muito forte a agenda climática, atingindo um tom muito febril na sociedade, e com os globalistas fazendo seu discurso para salvar o mundo do apocalipse climático no Fórum Econômico Mundial. O Washington Post acaba de publicar um artigo que constrói um caso religioso e secular para reviver um dia de descanso para combater a crise climática. Ao vincular o descanso dominical à chamada ameaça climática existencial, esse artigo se tornou um dos mais ousados apelos para o restabelecimento das leis azuis. A cruzada climática global não está desacelerando, mas, na verdade, alinhando todas as partes na questão do domingo. Aqui nós vemos o projeto 2025, que está sendo apresentado pelo nacionalismo cristão, a direita cristã nos Estados Unidos, que está se voltando aí para uma chegada de um presidente de direita. Eu gostaria apenas de dizer assim para vocês, irmãos, vocês estão vendo que esse número 20 e o 25, eles têm cores diferentes, O azul e o vermelho. Então, a maçonaria também é conhecida por essas duas cores, A maçonaria azul e a maçonaria vermelha, onde a azul é de direita e a vermelha é de esquerda. E tudo isso, irmãos, é duas faces de uma única moeda. Nós não podemos nos iludir com a parte política achando que vai ficar bom, que vai ser melhor. Não. Nós temos que ver que a parte da esquerda levou o mundo a um desespero tal que agora, vindo à direita, com os braços abertos, mas o punhal na mão, o mundo vai ser abraçado por isso e vai aceitar alegremente.
Então, aqui nós vemos que é citado também a lei dominical, né, no projeto 2025, na página 589, né, essa história ela fica interessante, ela tem 920 páginas, né, esse projeto de atuação do nacionalismo cristão, da direita cristã nos Estados Unidos, tá, onde eles pedem um descanso sabático. Muito interessante isso também. Aqui tem alguns trechos onde eles mencionam, né, um descanso sabático, mas que na verdade não é um descanso sabático, é um domingo, né? Aqui nós vemos no terceiro parágrafo em amarelo, que diz: esse dia seria o domingo por padrão, exceto para empregadores com observância religiosa sincera de um sábado num horário diferente. Por exemplo, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Então aqui nós vemos aqui ainda um abrandamento para os sabatistas, né? Por enquanto, mas vocês sabem que a questão climática vai definir isso. Então, a lei, ela ainda é branda, de acordo com o que eles estão propondo nesse planejamento para 2025. Então, ele tem um abrandamento para os sabatistas. Mas a gente sabe que não será assim, porque toda a terra se maravilhará seguindo a besta. E quem não obedecer às características do governo, do reinado da besta, vai receber sanções, né? Vai penalidades, exclusão da sociedade, perca de direitos e tudo mais. E aqui o agravamento que a gente vê nos últimos tempos, não apenas no Brasil é algo mais recente, um pouco mais, lá fora, em outros países, isso já está há mais de um ano acontecendo, né, que é a questão dos desastres ambientais. Então eu peguei aqui essas imagens falando a respeito dos desastres climáticos, que se você colocar lá no Google, vocês vão ver a quantidade de notícias que existe agora com essa palavra, né? Desastre climático, o clima extremo, nesse tom que está sendo usado agora, né? E por fim, agora nós vemos que em Belém, em 2025, nós vamos ter a COP30 aqui no Brasil. Isso não é bom, porque nós sabemos que o clima aqui vai apertar muito para que o que eles têm para propor de legislação para o Brasil, que é a maior área de preservação do mundo. Nós vemos que tem países na Europa e em outros lugares que tem por preservação os desertos, as montanhas nevadas. Aqui não, a nossa área de preservação é a área de floresta, é a área de verde de verdade. Então, nós sabemos que o olho de todos esses que não tem mais floresta, que não tem mais área para plantar, que não tem mais água pura, os olhos deles estarão virados para o Brasil, né? Fora que no Brasil, vindo para a parte espiritual, nós somos o maior país cristão do mundo, e já tivemos a citação de um pastor adventista muito querido dizendo que o Brasil é primeiro mundo na pregação do evangelho na igreja adventista. Então, nós sabemos que aqui, irmãos, embora nós sejamos muito abençoados pelo lugar onde nós vivemos, nós sabemos que aqui o conflito espiritual será bastante árduo. E Sofonias 3, do 11 ao 13, diz para nós: naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais transgrediste contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que regozijam na tua arrogância, e tu nunca mais te ensoberbecerás por causa do meu santo monte. Eu também deixarei no meio de ti um povo aflito e pobre. Eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem falará mentiras, e não se achará língua enganosa em sua boca. Mas serão alimentados e se deitarão, e ninguém os fará ter medo. Canta, ó filha de Sião, grita, ó Israel, regozija-te e exulta, de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou os teus juízos, exterminou os teus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. E eis que, naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram colocados à vergonha. E naquele tempo, eu vos farei novamente, e vos recolherei, pois farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então, muito possivelmente, eu creio que nós veremos tudo isso se cumprindo, todas essas promessas de Sofonias. Deus deixando no meio do seu povo um povo pobre, aflito. Esse será o remanescente. E o Senhor diz assim, né, bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres reconhecem que não são nada, né, irmãos? Nós temos que reconhecer, nós não somos nada, nós somos como o pó da balança, né, que é mencionado, né, referente ao povo de Deus. As nações são como o pó na balança. Nós somos como a neblina que logo se desfaz e passa, né? Nós somos o vermezinho de Jacó.
o que somos nós, né, irmãos? Sem Deus, nós não somos absolutamente nada. Mas Deus deseja fazer de nós um remanescente para ver tudo isso. Ele deseja que a gente suporte com fé, com bom ânimo, com alegria, né? Como a gente falou na outra pregação, né? Com hupomone, a perseverança dos santos, né? E que na nossa boca não haverá mentiras, assim como as características dos 144 mil e as próprias características de Jesus, né? Não se achará língua enganosa, irmãos. Nós pregaremos a verdade e não teremos medo, não teremos medo. O Senhor nos dará espírito não de covardia, né? E eu desejo, né, que esse tempo chegando para todos nós, que Deus nosso Senhor nos ajude, porque existe sim, irmãos, um decreto que está vindo. Mas sobre o decreto dos homens existe o decreto de Deus. E o decreto de Deus é uma determinação. Nós vemos aqui, para encerramento agora, os últimos versos, Sofonias 2 mencionando: reúnam-se sim, reúnam-se, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, antes que o dia passe como a palha, antes que o furor da ira do Senhor venha sobre vós, antes que o dia da ira do Senhor venha sobre vós. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes moldado o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, até o dia que eu me levantar para o meu despojo, pois a minha determinação é ajuntar as nações e congregar os reinos, para derramar sobre eles a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda a terra será devorada pelo fogo do meu ciúme. Então os homens vão fazer decretos, eles vão impor leis, irmãos, mas acima do decreto dos homens existe uma determinação, um decreto de Deus aqui em Sofonia, que é ajuntar as nações, é congregar elas para a destruição. Então, irmãos, isso vai definir, pois o sábado será a pedra de toque. Nós, como última geração, quarta geração, nós podemos ver isso tudo acontecer e temos o privilégio de preparar nossos filhos. Que Deus, nosso Senhor, nos ajude para que nós estejamos debaixo das asas do Altíssimo. Só quem estiver debaixo das asas do Altíssimo poderá sobreviver ao que vai acontecer. E nós precisamos estar arraigados, enxertados nessa videira, para recebermos a sua vida todos os dias. E assim podermos, irmãos, sermos bem-aventurados em tudo que fizermos. Lembrando de que sem o Senhor não podemos fazer absolutamente nada. Que nós sejamos, em nome de Jesus Cristo, essa geração que vai viver essa mensagem maravilhosa da justiça pela fé na sua íntegra e vai poder proclamar ao mundo a sua grandeza. Eu convido a todos os irmãos agora para que de joelhos nós possamos buscar a face do Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por aqui estarmos mais uma vez diante da sua presença. Obrigado, Senhor, porque a tua mensagem, Pai, a tua palavra, ela para nós é um grande banquete, Senhor. Verdadeiramente o Senhor prepara para nós uma mesa no deserto, Senhor, uma mesa diante dos nossos adversários. Toda vez que o Senhor nos dá a palavra, Senhor, para que nós possamos ler, meditar, compreender que o Senhor é um Deus organizado, o Senhor é um Deus que o Senhor repete fatos para que nós não sejamos pegos de surpresa. Nós somos a geração privilegiada, meu Deus, porque nós podemos olhar para o passado e ver a forma com que o Senhor lidou com o seu povo, e o Senhor diz para nós, através da pena inspirada, que nós não temos nada a temer para o futuro, a não ser que nós nos esqueçamos como o Senhor nos guiou no passado. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor nos encha do Espírito Santo, nos abençoe nos dando chuva temporã e serôdia, que a tua palavra seja viva e eficaz para nós, Senhor, que tua palavra não volte vazia, antes ela cumpra na nossa mente, nosso coração, o desígnio pela qual o Senhor a falou, que haja transformação, purificação e preparo, meu Deus, para estarmos diante do Senhor de pé. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que sejamos pregadores da justiça, Senhor. Assim, Senhor, como foi Noé, pregador da justiça, assim como foi Paulo, pregador da justiça, nas suas épocas, Pai, onde grande destruição estava para arrebentar no mundo todo, Senhor. Essas quartas gerações, meu Deus, elas viram a destruição, mas elas também viram o livramento. Ajuda-nos a estar, meu Deus, pelos montes, Senhor, como o Senhor orientou o seu povo, Pai, a sair de Jerusalém antes da destruição, e que nós estejamos guardados dentro da arca, Pai, dentro do Santo dos Santos, meu Deus, através de nossas orações, através de nosso representante, maravilhoso Jesus Cristo, Pai, que intercede por nós, Senhor, diariamente, Senhor. Pai, nós temos pecados a abandonar, fragilidades a vencer, só podemos fazê-lo pelo Espírito Santo. Dá-nos, Pai, dá-nos do Espírito e ajuda-nos, Senhor, a trilhar ao teu lado. Por favor, fica conosco.
Que a tua promessa feita a Abraão seja conosco nesse dia, Pai. Anda comigo e ser perfeito. Nos ajude a andar contigo passo a passo, meu Deus, aprendendo mais de ti a cada dia. Que naquele dia que a palavra não estiver mais na nossa mão, Pai, que ela possa estar na nossa mente e nos nossos lábios. Dá-nos, Senhor Deus, a certeza que o Senhor fará o melhor por nós, por nossos filhos, Pai. Ajuda-nos a vê-lo face a face muito em breve. Salva-nos, Senhor, te imploramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.